Aldeniz Leite. Rede Boa Nova de Rádio Emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais uma edição do programa Jesus e o Logos. Cláudio. Por compulsão, né? Se não satisfação em nós, compramos alguma coisa para nossa casa. Aspectos que nos levam a denunciar um problema de natureza patológica, que causa realmente transtorno, né? Então, Entendi. o transtorno muito significativo, muito alto. isso teria uma... O pessoal sempre fala, né? Será que tem uma influência E consequências danosas
dado importante, até corroborando aqui o que eu comentei nesse momento. Geralmente, nós compramos para produzir um certo estado de prazer. E ele acontece, não há dúvida. É claro, você quer uma caneta muito cara, por exemplo. Eu gosto de canetas, uma coisa que eu gosto. Embora me policie com relação às compras, mas gosto de caneta. Então, vamos dizer que gastamos um valor muito alto com uma caneta, por exemplo. Produz um determinado nível de prazer. Então, sentimos um prazer. Porém, uma das coisas que denuncia, que representa um evento patológico, né, pernicioso, problemático, é que logo depois, passado algum tempo, sobrevém a frustração. Consequentemente, uma nova busca de prazer para substituir aquele sentimento danoso. E vira, então, um círculo vicioso. Esse é um efeito claro de que a compra ou o comportamento de compra está sendo danoso, prejudicial. E é gostoso comprar, né? Não é gostoso? Dificilmente você vê, por exemplo, num shopping, alguém com a cara amarrada. Sim. Né? Porque existe realmente um prazer nessa... Um prazer. Nós vivemos hoje, na verdade, fazemos parte de uma sociedade altamente consumista. Não podemos negar isso. As facilidades hoje são inúmeras. Né? Pegamos o cartão de crédito, nem saímos de casa, entramos na internet e fazemos aquilo que quisermos. Compramos o que bem entendermos. Né? De alfinete até avião, vamos dizer assim. Então, basta passar o número do cartão. Então, é muito fácil hoje comercializar. Nunca houve uma comercialização hoje tão fácil como nos dias atuais. Né? Muito frequente e muito fácil. Além do que, o processo atrativo de conquista, né? O aspecto atraente para a compra vem também se sofisticando cada vez mais. Sim. Por meio da publicidade, da propaganda. Nós vamos ficando cada vez mais especialistas em atrair o público. Então, juntamos o aspecto psicológico, que geralmente está ligado a baixa autoestima, uma necessidade muito grande de aprovação dos outros, uma carência muito grande de afeto e, consequentemente, ficamos agradando demais as pessoas. Esse padrão de personalidade, digamos, dependente em algum aspecto, somado ao elemento atrativo que faz com que nós vamos na direção da compra, isso favorece altamente o poder patológico desse transtorno de comprar compulsivamente. Quais as causas que levam alguém a comprar aí compulsivamente? Eu penso que, exatamente como eu comentei há pouco, duas coisas são importantes, né? O fator psicológico e o fator ambiental. O fator psicológico, como eu citei há pouco, é a predisposição que muitas pessoas têm. Nós vivemos hoje, além de uma sociedade altamente consumista, vamos colocar aqui na questão logoterapêutica, vivemos numa sociedade altamente frustrada. Sim. Altamente frustrada. O nível de frustração existencial é muito alto. Viktor Frankl, ali na década de 30 aproximadamente, já dizia claramente que o século XX e o século XXI seriam os séculos que denunciariam o grande vazio existencial presente nos corações. Ele tinha razão. Hoje nós estamos vendo isso claramente. Depressão e ansiedade, as duas patologias mais frequentes no âmbito de saúde mental, hoje existem em larga escala em função de um grave vazio existencial. Antigamente eram outras causas.
né? No século XIX, por exemplo, não se percebia, embora, claro, o vazio existencial, desde que nos tornamos gente e percebemos que estamos inclinados a um sentido vital, esse vazio sempre existiu a partir desse momento, quando tomamos consciência de nós mesmos. Mas ali no século XIX, por exemplo, os conceitos eram outros, né? Porque não havia tanto padrão de liberdade como temos hoje. Hoje a nossa liberdade é, sem sombra de dúvida, muito mais ampla, muito mais evidente e muito mais buscada do que naquele passado. Sim. Por exemplo, a grande revolução da faixa etária mais jovem, ali nos anos 60, sexo, droga e rock and roll, representou a busca de uma liberdade irrestrita, o que redundou, consequentemente, num grande vazio existencial na faixa de idade em que nós nos encontramos hoje para um pouco mais velhos, vamos dizer assim. Encontramos um nível de vazio, de frustração muito grande. Sim. Então, nós somamos isso à questão da facilidade de comprar, de gastar, que também vem se ampliando. Encontramos aí os dois fatores fundamentais do transtorno do comprar compulsivo, ou seja, o transtorno, a doença em si. Que ao mesmo tempo que a gente tem um avanço da tecnologia, aumento da população, um acesso melhor em grande parte do planeta a essas tecnologias, junto com essa frustração e este vazio existencial, acaba se criando um fenômeno em que, devido a esse vazio existencial, então, ou eu vou refletir isso num objeto, ou numa pessoa, ou numa religião, né? Então eu vou seguir o Aldenise e não vou pensar no que ele fala, mas é o simples fato de segui-lo para tentar preencher esse vazio, ou vai para o sexo, ou vai para as drogas, é para a questão das compras. Então a gente vê que chegamos numa situação em que, ao mesmo tempo que evoluímos muito tecnologicamente, em conhecimento, mas essa evolução ainda não conseguiu trabalhar as questões internas e acaba refletindo, por exemplo, na questão da compra, né? E o que você então está querendo dizer, o que é totalmente correto, nós, em função desse vazio ou dessa frustração existencial, canalizamos toda a nossa potência no sentido de conhecimento, capacidade, intuição, todos nós temos, né, como seres humanos, canalizamos para algumas fugas psicológicas. Sim. Essas fugas psicológicas, uma delas é justamente comprar excessivamente. Ou, sem dúvida, aliás, pode ser um tema, o sexo compulsivo, podemos abordar esse tema a qualquer momento. Vamos fazer os próximos. Podemos fazer, é um tema bastante interessante para a gente analisar. Então, canalizamos para isso. O jogo patológico, que até tivemos um programa também específico aqui sobre isso, que foi Mundo Maior Repórter, se não me engano, está lá no YouTube. O jogo patológico, né? Várias pessoas participaram, foi um programa muito interessante. E o jogo, o sexo, a compra, nos endereçamos para fugas psicológicas, na tentativa de quê? Não de buscar o sentido, como diz Frankl, mas buscar o prazer. E toda vez que nós colocamos o prazer como fator imediato ou como meta, nós sofremos. Nós nos frustramos. Por quê? Porque o prazer produz automaticamente uma carência a seguir. O prazer de comer existe, mas logo em seguida teremos fome. O prazer de beber também existe, mas logo em seguida seremos chamados a ter sede. E assim por diante. Então, o prazer imediato sobrevém uma carência logo a seguir. O sentido não produz carência, produz bem-estar permanente. Claro, teremos vontade de buscá-lo cada vez mais, mas sempre no estado de serenidade,
de equilíbrio, porque ele produz saciedade. O prazer simplesmente produz carência, dependência. Comprar demais é uma doença isolada ou também ela vem junto com depressão, com outras doenças? Pode ser as duas coisas. Por exemplo, nós podemos ter um fator em nós específico de comprar para atender a uma exigência de frustração, de carência pessoal, sem ser propriamente uma doença. Sem ser uma doença. E a partir daí, de tanto tentarmos superar a nossa frustração com o prazer da compra, por exemplo, o que naturalmente não vai acontecer, nós não vamos conseguir superar, entramos num processo depressivo por falência emocional. Então ela pode ser até a causa e em seguida sobrevir com efeito depressão, ansiedade e outros. O comer compulsivo pode vir a seguir. A pessoa, por exemplo, compra excessivamente, não satisfaz aquela necessidade, fica em estado de ansiedade permanente e acaba canalizando para o comer, para outras coisas, ou para a depressão, para a ansiedade. O contrário também, como você disse, é verdadeiro. Uma pessoa deprimida, uma pessoa extremamente ansiosa, não sabe muito bem como agir, para onde ir, o que fazer da própria existência. Ela canaliza para a compra, muitas vezes, a fim de tentar buscar uma satisfação, que é sempre transitória. Eu fico pensando aqui, vi uma reportagem ontem no Jornal da Cultura, sobre um aparelho, né, que ele acaba permitindo acesso a vários canais a cabo, burlando, por exemplo, as empresas de canal a cabo. E aí nessa pesquisa estava mostrando o seguinte, 66% dos brasileiros dizem que a corrupção é o principal problema no país. E comprar esse tipo de aparelho não deixa de ser uma corrupção. Indo para os produtos piratas, esse vazio existencial, bom, eu queria ter tal marca, não posso, então eu vou pegar um produto pirata. Ao comprar o produto pirata, dá satisfação, mas você sabe que aquilo não é o produto real, depois vem a frustração. Faz parte desse vazio existencial esses tipos de comportamento em que eu não penso que eu estou atrapalhando muitos trabalhadores, pessoas que pagam seus impostos, mas eu estou pensando só em mim. Exatamente. Isso acaba se somando ao fato da carência ou da dependência emocional de obter coisas para gerar uma satisfação. Isso se sobrepõe ao fato de que burlamos a lei. Esse aspecto que você colocou é importante, porque isso muitas vezes, aliás, isso acontece muito, porque nós acabamos comprando esses produtos, coisa que não deveríamos fazer, né? A população sai em busca do que é mais fácil, burlando a lei, burlando aquilo que é ético, que é ético moral, consequentemente agravando ainda mais os sintomas, porque nós ficamos com dois estados de frustração. Um, por comprar e aquilo no fundo não nos satisfazer. E o outro aspecto é de que percebemos de que não estamos sendo corretos. Quando você coloca que as pessoas criticam a corrupção, particularmente no contexto do governo que nós estamos agora acompanhando, vivenciando, né, toda essa situação calamitosa, nós, ao mesmo tempo, exercemos algo parecido dentro de casa, nas nossas compras, de vários meios para poder satisfazer as nossas necessidades. Que adianta eu fazer uma crítica, por exemplo, à questão da corrupção no governo e sujar as ruas, encher de lixo os rios, fazer aquela coisa que nós chamamos de vamos deixar assim como está, porque ninguém vai saber. Quantas vezes não acontece conosco? E nós concordamos e, ao mesmo tempo, criticamos. Outros patamares parecem mais graves, mas fazemos algo da mesma maneira. Vamos continuar esse assunto aí depois do intervalo, Jesus e o Logos. Hoje o tema,
o problema de comprar compulsivamente. Até já. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Volto aqui com o Jesus e o Logos, falando agora do Clube Amigos da Boa Nova. Venha fazer parte desta grande família que tem como seu maior objetivo a expansão da mensagem espírita pelos canais de comunicação da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. 0800 12 18 38. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Você tem uma série de vantagens e benefícios ao se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Ou acesse amigosdaboanova.com.br 0800 12 18 38 para você ficar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Continuando o tema comprar compulsivamente, tem gente que fala o seguinte: mas se Deus fez aí a lei do progresso, deixou que as coisas evoluíssem, qual o problema em ficar comprando semanalmente ou diariamente, por exemplo, né? A pessoa tenta dar uma desculpa e encaixar Deus nesse quesito, né? Qual é essa relação que a gente tem? A lei do progresso é um fato. Nós não podemos, de forma alguma, freá-la. O que Deus permite que aconteça, sem sombra de dúvida, é para o nosso desenvolvimento e para o nosso bem-estar. O modo como nós vamos utilizar isso é que depende de nós. Porque o progresso, ele é inevitável. Nós vamos ter que nos adaptar a ele de forma a que ele nos proporcione bem-estar mediante o nosso comportamento saudável. O problema é que até nós nos adaptarmos, não é, Cláudio, a isso, geramos uma série de inconveniências para nós. Sim. Em função de que todos temos o livre-arbítrio.
Todos temos o livre-arbítrio. É a mesma coisa que nós dizermos assim, por exemplo, mas aquele rapaz é muito mulherengo, por exemplo. Como consertar isso? Afastem do mundo, da frente dele, todas as mulheres. Ora, não é possível. Aquela pessoa tem uma tendência, por exemplo, ao crime. Então afastem dele todos os objetos pontiagudos possíveis. Não é possível. É necessário que nós aprendamos a lidar com essas situações, com esses elementos que estão ao nosso lado, utilizando-os da melhor maneira. Uma faca não é nem boa nem má. Ela é um objeto que nós é que damos um destino para ela. Ou cortamos o alimento para o nosso filho, ou prejudicamos alguém, ferindo-o. Vai depender de nós. Mas nem por isso a faca é um objeto maléfico dado por Deus, de forma alguma. É um progresso. A roda é outro progresso. A pólvora é outro progresso. Trouxe muitos benefícios. O fogo é um progresso. Trouxe muitos benefícios para a humanidade. Mas eu posso desejar queimar coisas. Queimar pessoas, como aconteceu na Inquisição. Aí já é uma escolha do indivíduo. Só que seremos responsáveis por isso, porque temos o livre-arbítrio. Mas aí nós podemos perguntar, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Deus sabe de tudo a todo momento. Tanto é que Ele sabe que um dia chegaremos à perfeição relativa. Então dá todos os instrumentos nas nossas mãos para que possamos alcançar isso. O problema é que até lá, cabe a nós retardar com o sofrimento ou acelerar com a felicidade aquilo que queremos conquistar. Como saber se uma pessoa está realmente entrando nessa questão da compulsão? Existe uma característica inicial que você consegue detectar e falar, não, ela está precisando realmente de ajuda? Existem alguns critérios para que a gente possa saber se uma pessoa está num nível de transtorno, de patologia ou não, né? Os critérios são bem semelhantes àqueles que nós abordamos no transtorno de dependência à internet. Falamos sobre a questão dos jogos eletrônicos, internet, né? Então, o primeiro ponto é preocupação excessiva com compras. Uma pessoa, portanto, que pensa constantemente nisso. Ela está trabalhando e está pensando na bolsa, está pensando no sapato, está pensando naquele objeto que ela quer comprar, não tem sossego, não tem paz. Então essa preocupação excessiva representa um dado que chama a atenção. Segundo, a abstinência também. Ou seja, ela não compra, ela tenta segurar. E ao tentar segurar para não comprar, ela produz em si sintomas de abstinência, inquietação, ansiedade, transpiração, tremor, palpitação. São sintomas de abstinência. Mesma coisa quando uma pessoa deixa, por exemplo, de beber, tendo uma dependência alcoólica. Ela tem esses sintomas. Ela transpira, fica disfórica, ansiosa, treme, fica inquieta, com palpitação, mal-estar. Tolerância, que é outro fator também da dependência. Ela começa comprando pouco, comprando aquilo que ela tem vontade, um objeto ou outro. Daqui a pouco, com o passar do tempo, ela precisa de muitas sacolas para poder satisfazer aquela pequena compra de antes, até ficar completamente no endividamento, que é o grande problema financeiro da pessoa que padece de compra compulsiva. Endividar-se calorosamente, né? Cria problemas familiares muito graves em relação a isso, né? Outro aspecto importante, ela mente para poder atingir o seu objetivo. Burla as pessoas da família, pega dinheiro sem que seja informado, gasta o cartão de crédito sem informar, rompe com o orçamento familiar para poder comprar aquilo que ela deseja por prazer. Então ela burla as situações. É outro aspecto muito importante. E um outro também muito significativo que vale a pena ficar aqui como menção. A pessoa
tenta frear o nível de compra e não consegue. É o que nós chamamos de tentativas frustradas. Ela diz, não, eu vou segurar, eu não vou comprar. Não, eu vou passar por ali, mas eu não vou comprar aquilo, eu vou dar a volta e vou para casa, mas não consegue. Acaba voltando, acaba entrando na loja, gastando demais, perdendo o controle. Perda de controle é a grande chave que chama atenção para a compra compulsiva como patologia, como enfermidade. Como a logoterapia vê essa questão da Exatamente compulsão? como nós abordamos há pouco, né? Como um meio de atingir o prazer, porque o sentido não foi encontrado. Viktor Frankl estudou a questão do sentido de forma muito ligada ao prazer, porque a logoterapia é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira é a de Freud, na psicanálise. A segunda é a de Alfred Adler, a psicologia individual. E a terceira é a de Viktor Frankl, a logoterapia, que focaliza o sentido existencial. Então, ela é considerada a terceira escola vienense, em graduação cronológica. Então, Freud estudou claramente o prazer. Freud acreditava que a pessoa é alguém em busca de prazer. Ela elimina os seus conflitos buscando uma determinada satisfação. Foi a primeira teoria. Ele veio mudando isso com o passar do tempo, né? Criando o princípio da realidade e outros fatores de conhecimento que foram modificando aquele prazer puro na busca de uma satisfação. Freud, depois, devagarinho, foi mudando isso pouco a pouco. Mas o prazer foi o grande ponto da sua análise, sobretudo a inicial. Em seguida vem Alfred Adler, analisando o complexo de inferioridade. As pessoas, então, buscam a superioridade porque se sentem, de alguma forma, inferiores aos demais. Dessa forma, no caso da compra, ela compra compulsivamente, buscando um status de superioridade, porque, no fundo, se sente alguém com menos-valia, sem tanto crédito emocional em relação a si, se sentindo, portanto, inferior aos demais. Viktor Frankl afirma que tudo isso, na verdade, é uma falta do encontro com o sentido existencial. Então ele diz que o prazer é a antítese do sentido. Primeiro deve vir o sentido, depois o prazer. E ele tem razão nesse ponto, porque toda vez que nós buscamos o prazer como foco imediato, como eu disse antes, sobrevém uma carência. Quando realizamos o sentido, aquele prazer ele é duradouro. Exemplo, quando nós saímos para uma campanha de arrecadação de alimentos para pessoas carentes, não é uma situação muitas vezes tão simples assim. Porque nós saímos às vezes debaixo do sol, do calor ou da chuva, batemos na porta, algumas pessoas às vezes, como já presenciei, nos destratam. Acontece. Sim. As pessoas chegam, não tenho nada, não batam mais aqui. Às vezes a pessoa não está num dia bom, está triste, está magoada com alguma coisa, tem inúmeros problemas dentro do lar, e alguém vai lá, bate na porta, pede alguma coisa, ela fica às vezes mais aborrecida. Então, é uma tarefa, por vezes, muito difícil. Mas depois que ela é terminada, concluída, sobrevém o prazer. Quando vemos aquele montante de coisas que nós conseguimos para alimentar as pessoas. Esse prazer não pode provocar carência. Não pode provocar frustração. É diferente. Claro. Porque primeiro veio o sentido, depois o prazer. Trabalhamos, por exemplo, com os nossos filhos, ali ao lado, estudando uma matéria que ele tem dificuldade para que ele faça uma prova. Viramos noite, não dormimos direito, ficamos ali com ele estudando. Lá adiante, ele tem sucesso e sobrevém o prazer dele ter conseguido aquele objetivo. Como é que isso pode dar carência? Não pode.
porque o sentido veio primeiro. Então, Viktor Frankl tinha razão. A compra compulsiva é a busca do prazer imediato, que por sua vez não tem sentido. Então só pode produzir frustração e sofrimento. Tem um pessoal participando aqui pelo WhatsApp, 985759580. É a Helena de Juiz de Fora. Quero saber a opinião do Aldenice sobre se é possível trocar antidepressivo convencional para alimento rico em triptofano. Estou entrando na menopausa e os efeitos colaterais estão me incomodando muito. Minha médica trocou e mesmo assim ainda não está bom. Tomo remédio faz uns 15 anos. Vi um vídeo sobre a banana nanica verde cozida que mostra que ela é rica em triptofano e funciona como antidepressivo. É a Helena de Juiz de Fora. Esses produtos naturais ou alternativos não há nenhum problema de serem utilizados. Porém, não se pode dizer que eles substituem a medicação antidepressiva. O nosso organismo, particularmente determinadas áreas do encéfalo, ou encéfalo quer dizer o contexto geral em que o cérebro está envolvido, né? Essa área neurológica requer a presença de determinados neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina, dopamina, que produzem sensação de bem-estar, sensação de prazer. Por exemplo, a carência de dopamina compromete a percepção de recompensa no indivíduo. Um dos fatores biológicos relacionados à compra compulsiva se dá pela deficiência de dopamina em certas áreas específicas do encéfalo, produtoras da sinalização de recompensa. Olha só. Por isso é que muitos antidepressivos, como no tratamento nós utilizamos, restauram um pouco mais o equilíbrio nessa questão de comprar compulsivamente, porque eles antecipam a sinalização de recompensa, freando determinados impulsos que temos para produzir esse bem-estar. Então, eles não podem substituir os antidepressivos. Siga naturalmente a orientação do profissional que acompanha você, mas se ele orientou a medicação, é porque isso tem um fundamento bem concreto e você deve seguir essa orientação. Um não pode substituir o outro. Não é possível, né, parar o tratamento e deixar os remédios de lado, né? Não é Isso possível. traria mais complicações. Claro. A medicação ela é importante porque nós temos um corpo denso. O planeta em que nós vivemos, ele se compõe de uma matéria muito densa, muito rígida ainda, até de certa forma em relação a outros mundos, arcaica. Isso requer, portanto, o emprego de substâncias que são muito úteis e que estimulam outras substâncias naturais em nós que vão produzir o bem-estar. Nós não podemos prescindir ainda desses medicamentos. Por exemplo, medicamentos para hipertensão, medicamentos para o diabetes, medicamentos para diversas doenças degenerativas, medicamentos para o câncer e medicamentos para transtornos mentais são todos ainda altamente necessários. Nós não podemos abrir mão para alcançar a saúde. Então, cuidado com isso. Nessa questão da compulsão, é muito delicado, né, falar obsessão, mas, como você disse no início do programa, de uma forma ou outra, sempre tem um viés espiritual por trás de algumas sempre questões. Tem. Essa questão espiritual, eu até comentei isso antes de tudo, ela é nossa, né? Como se fosse uma auto-obsessão. Um estado neurótico. Esse termo neurose, ele já vem sendo abolido, mas buscando na questão da logoterapia a utilização desse termo por Viktor Frankl, não sendo, claro, pejorativo, ao contrário, o estado neurótico é uma relação do ego, né,
com o mundo de uma maneira muito distorcida, em que nós temos muita dificuldade de lidar com as demandas que vêm em relação a nós, né? Tentando nos proteger, tentando nos garantir, tentando sofrer menos, o que é impossível. Então, esse é o estado neurótico de autodefesa que nós empregamos. E fazemos isso, às vezes, comprando para produzir prazer. Esse estado neurótico, antes de tudo, é um processo de autoobsessão. Mas é claro, nós vivemos, como diz o próprio Paulo de Tarso, cercado de uma nuvem de testemunhas. Sim. Sendo assim, quando esses espíritos infelizes percebem essas fraquezas que temos, essas limitações, podem, claro, nos envolver num assédio mais amplo e nos estimular a comprometer a nossa condição, gastar mais, piorar a nossa relação familiar, a nossa relação conosco, o endividamento, o nosso comprometimento financeiro, e com isso eles se divertem, riem de nós. Então, de fato, temos que ter uma vigilância redobrada nesse aspecto, porque pode, eventualmente, ocorrer o processo obsessivo por esta via que representa uma limitação, antes de tudo, nossa, não deles. Eles apenas se apossam dessa limitação que temos e nos prejudicam ainda mais. Isso pode ocorrer. Quais os tratamentos existentes aí para compulsão por compras? Tratamento do ponto de vista biológico e do ponto de vista psicoterápico devem sempre ser procurados. Sempre. Não devemos abrir mão de um bom tratamento médico, né? Eles existem, claro que não são milagrosos, mas existem e podem nos auxiliar muito. A medicação, algumas vezes, se impõe. E medicações, inclusive, por exemplo, que estão ligadas ao tratamento do alcoolismo. Muitas medicações, que nós não propriamente os antidepressivos, esses entram como medicação primordial, né? Antidepressivos, porque eles não são apenas para a depressão. Eles atuam em certas áreas do cérebro, produzindo vários efeitos a montante do processo depressivo ou do processo ansioso, controlando os impulsos e outros. Porque a compra compulsiva está catalogada dentro de um espectro chamado transtornos do controle dos impulsos. Entra aí a cleptomania, entra aí o sexo patológico, o jogo patológico, a compra compulsiva e assim por diante. É o transtornos do espectro dos impulsos, né? Então, o tratamento medicamentoso se impõe. Segundo, o tratamento psicoterápico, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental. Então, procure, antes de tudo, auxílio desses dois aspectos terapêuticos. E recomendamos, por fim, sempre que possível, o tratamento espiritual. Quem tiver a possibilidade de frequentar as palestras espíritas, frequentar os estudos evangélicos, ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo sintonizar com o Evangelho de Jesus, é muito importante e auxilia consideravelmente no equilíbrio. Mandar um abraço aqui para o Walter Miranda, participando aqui pelo WhatsApp, ele comentando também sobre essa questão da compulsão aí por compras. 30 segundos aí para a gente encerrar, semana que vem a gente está de volta. E quem tiver aí mais perguntas, vai mandando aí pelo Facebook da TV Mundo Maior, que a gente responde nos próximos programas, falando justamente dessa questão aí da compulsão. Foi muito bom hoje, mais uma aula. Muito bom. Gratidão. Eu que agradeço, excelente. Semana que vem a gente está de volta, continue na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Vem aí o Jornal Nova Era com Guiomar Santana e José Damião. Até quinta-feira que vem com Jesus e o Logos. Vamos que vamos. Você ouviu Jesus e o Logos.